Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Nesse momento, vamos relaxando o nosso corpo, serenando o pensamento, a mente, vamos nos ligando a toda a espiritualidade, ao nosso anjo de guarda, que faz conosco esse trabalho do estudo do Livro dos Espíritos, pedindo a proteção a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, pedindo licença a Allan Kardec para iniciarmos os nossos estudos com muito amor, com muita fé, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzele, por fazer a nossa prece de gratidão. E todos sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E a gente fala que é esse livro base. E a gente está numa parte que realmente, aliás, todo o livro nos interessa, mas essa parte realmente fala com a gente, que fala aí dos espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade aí na 153, que estamos no livro 2º, o capítulo 3, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. E a Sueli vai fazer para nós a 153, combinado, Sueli? Combinado, então vamos, tá? Então, assim, o Kardec pergunta, né, na pergunta 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? Aí os espíritos respondem, é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Né? E na 153A, ele pergunta, não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Aí os espíritos explicam, essa é a felicidade eterna, mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, desde que fossem tentais. Né? Assim, eu entendi. Aqui ele deixou claro, né, que o que morre é o corpo, né, a matéria, o espírito é eterno. Ele volta para o plano, até uma próxima encarnação, né, que é quando nós, espíritos, estamos evoluindo, vamos aprendendo. Né? E quanto a essa felicidade eterna, é quando o espírito já é puro, não precisa reencarnar. Então, os espíritos põem essa diferença. Vida eterna da felicidade eterna. Só que eles falam mesmo. Aí a gente pode até manter como se fosse igual, desde que o sentido a gente entenda. Né? Então, assim, mais uma vez ele fala da reencarnação, que nós, quando desencarnamos, é como trocar de roupa. Nós deixamos o corpo e numa próxima a gente põe uma outra roupa. É um outro aprendizado. E vamos, cada uma evoluindo. Tá? O que eu entendi. Ele coloca, né, a diferenciação, né, da felicidade do espírito eterno. Então, o espírito eterno, nem a espiritualidade é eterna, mas ele vai ter que conquistar, né,
através das reencarnações, através do trabalho em outro plano também, até chegar ao espírito puro. Aí sim ele vai conquistar essa felicidade. Então, eu entendi assim também, né? É uma conquista do espírito para chegar ao espírito puro, porque todos nós vamos chegar. Então, a diferenciação está aí. O espírito puro conquistou a felicidade eterna. E os outros espíritos, que são eternos também, ainda não são puramente felizes, porque vão ter que conquistar isso através das reencarnações, da sua evolução, não é? Eu entendi assim. Eu também, meninas, entendi desse jeito. E a gente fica, às vezes, com a sensação de que a nossa vida é aqui, né? Ainda a gente fica pegado a isso. É interessante que quando ele fala aqui, na 153A, de que não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, aqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não precisa mais passar pelas provas. Então, aqui a gente pode refletir que as encarnações é para a gente ir, né, se depurando, se melhorando. E quando a gente não precisa mais encarnar das reencarnações, porque as reencarnações, ela é muito subjetiva, é a cada espírito, né, que vai determinar o modo como vai viver diante do seu livre-arbítrio. Então, quando não precisa mais, o espírito, aí sim ele vai continuando aí a sua evolução, né? Porque o espírito é realmente, aí como a espiritualidade nos explica, é eterno. E nada mais passa do que as nossas palavras, as nossas interpretações. Mas o que vale sempre a gente ter em mente, no nosso coração, é que cada encarnação é uma bênção de Deus, para que a gente vá evoluindo. Porque o nosso espírito é eterno. Né? A vida do corpóreo que é transitória. É verdade. Até eu estudar essa parte aqui, eu sempre pensava, nunca pensei que a gente era imortal, né? Nunca tinha olhado por este ângulo. Eu achava assim que imortal era aqueles super-heróis que a gente assiste na TV, ou nos filmes, né? E é interessante que mudei minha ideia, né? Eu nunca tinha pensado para ver, nossa, é verdade, nós somos imortais, né? O nosso espírito, o que morre é o corpo. Então, assim, eu achei interessante falar, porque não sei se vocês já tinham pensado isso, mas eu sempre achava, imortal é o super-homem, né? Mulher Maravilha, aqueles seres, né, de ficção. Mas aí, estudando aqui essa parte, eu vi, nossa, nós somos imortais, né? O que morre é essa carne aqui, esse corpo, né? Agora, o nosso espírito é imortal. E como vocês mesmos comentaram, né? É imortal, mas nasceu de uma forma bem rudimentar e vai se aprimorando através das encarnações, né? A gente já estudou que as reencarnações são uma bênção de Deus, né? Para a gente, é como se ele estivesse dando mais uma chance. Vai lá, faz melhor, você pode. Estuda isso, estuda aquilo. Eu confio em você, então vai lá, faz o seu melhor. E assim, só para dar um adendo, né? Que a gente sabe que para se melhorar, para ser um espírito melhor e aproveitar a reencarnação, a gente sabe que é estudando, né? Estudando, aprendendo, sendo pessoas melhores, caridosas, e a gente tem essa cartilha nos nossos estudos do Evangelho, né, gente? Porque o Evangelho é a nossa cartilha de virtudes, é a nossa cartilha de viver bem, né? Então, só para reforçar que é importante, a gente está fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos, mas o Evangelho
é, assim, a nossa luz, que a gente vai seguindo para ir subindo e melhorando, porque lá ele dá o porquê de todas as virtudes, o porquê é necessário, e ele ensina como a gente ser virtuoso e aproveitar essa reencarnação, né? Era só isso. Isso mesmo, Cleide. E o Evangelho, ele é um recorte aqui, é uma parte do Livro dos Espíritos quando a gente chegar na moral. Então, o Evangelho, ele foi organizado a partir daí. Exatamente. É só reforçando, né, que é tão importante fazer o Evangelho também, né? Então, vamos seguir para o item 2, que é a separação da alma e do corpo? Vamos. Começa com a questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: não. O corpo sofre frequentemente, mas durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Aí Kardec faz um comentário. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Bom, aqui o que eu entendi, né? Então, no momento do desencarne, quem sofre é o corpo, né? Não o espírito. Quem sofre é a parte material, tanto de quem vai e principalmente de quem fica, né? Os nossos familiares, os entes queridos, os amigos que ficam, esses sofrem, né? Mais com a perda, mas a alma, o espírito, não. Pelo contrário, os espíritos ficam até felizes, né, de reencontrarmos, né? A gente está se reencontrando no plano espiritual. E assim, o que pode acontecer são sofrimentos mentais, né? Quem desencarna com aquele sentimento de materialista, né, que tá perdendo, ou com aquele sentimento de não dever cumprido, né? Então, coisas em haver que ficaram em aberto nessa passagem de não reconciliamento, um não perdão, um não pedido, né? Ou um não acatamento de um perdão, essas coisas a gente leva, né? A alma leva, o espírito leva. E isso pode causar uma certa dor. Mas como Kardec disse aqui no comentário, quando é uma morte natural, de esgotamento dos órgãos, é uma passagem assim, como um desligar de uma lâmpada, como ele fala aqui, né? E a gente sabe também que mesmo aquelas mortes acidentais, ela já é programada. Então, quando ocorre um desencarne de um acidente de carro, por exemplo, né? Tem pessoas que sobrevivem, pessoas que desencarnam. Essas que desencarnam já estava programado. Naquele dia, naquele local, naquele momento, você vai estar envolvido numa ocorrência que vai causar o seu desencarne. Então, assim, esse desligamento, né, tende a ser muito automático, natural, sem tantas dores. É isso que eu entendi. Gerson, é interessante essa parte e faz a gente refletir bastante sobre o que nós vivemos. Porque, como você falou, não existe a dor física, né, da alma no momento do desencarne. O que existe é aquilo que a gente até chama dor mental, que é a perturbação mental.
mas depende muito do modo como nós vivemos aqui na Terra. Por isso que a gente sempre frisa e vai lembrando para nós mesmos. Quando a gente passa pelo processo de desencarnação, a gente vai do jeito que está aqui. A gente não nos torna santos, pessoas boas, né? Já passamos de um grau de espírito, como Allan Kardec explicou para nós, as escalas, pulando etapas. Não, a gente vai do jeitinho que está aqui. Então, vale muito esse comentário aqui de Kardec, porque faz refletir sobre a nossa vida, como nós vivemos aqui. Então, como nós, como o Gerson falou, o momento da morte, cada um vem com seu fluido vital. E o que nós estamos fazendo com esse fluido vital? Então, o Kardec, ele até fala aqui, ó, que na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência de idade, deixa a vida sem perceber, porque vai havendo desligamento gradual. Então, quando o espírito se liberta, é como se ele se libertasse de uma prisão, porque o corpo físico para o espírito, ele é pesado, ele é um corpo denso. E nós já vimos que o espírito, ele já é um corpo sutil. Então, é interessante a gente pensar desse jeito, porque é como eu sempre pensava, mas como eu vou me preparar para a morte? Como eu não vou ter medo da morte? É nos preparando, nos aprimorando cada vez mais um pouquinho, até como a Cleide falou, seguindo a nossa cartilha, que é o Evangelho de Jesus, né? Como comentou também, que é o nosso conhecimento, é o estudo, é o intelectual, é assim que a gente vai vendo como vai passar por todos esses processos. E vocês vejam que os espíritos, eles falam, o sofrimento que às vezes se prova no momento da morte é um prazer para o espírito. Então, olha, né, eu me libertei. Então, é como se fosse aquele passarinho que está ali preso na gaiola e você dá liberdade para ele, que ele é da natureza. Olha só. Então, pensar dessa forma torna sempre o processo de desencarnação nossa e de amados queridos nossos, de entes queridos, torna mais leve, explica. Então, quem não leu, e eu tenho certeza que um dia vai ler, Os Obreiros da Vida Eterna, que é a obra de Kardec, é muito interessante esse livro, e vale cada capítulo, porque ali, só dando um pouco ali de spoiler, né? Mas André Luiz, ele tá com uma equipe socorristas que eles vão auxiliar cinco pessoas na crosta, né? Na vida terrena ainda, no seu desenlace. Então, cada processo de desencarnação, gente, é um diferente do outro. Assim como nós não existimos um igualzinho ao outro, o processo de desencarnação, ele é diferente um do outro. E esse livro, ele explica muito bem como são esses processos, né? Cada um ali tem no seu corpo mental, na sua vivência. Então, é muito lindo de aprender com essas obras aí de André Luiz. Pensando um pouco sobre a mente, né, que você colocou, que vocês colocaram, o sofrimento, né, não mais do espírito, mas da mente. Então, eu pensei assim, até nesse momento, o que vale é o pensamento, né, que o pensamento produz tudo, o pensamento faz tudo, não é isso? Então, essa serenidade para o ser não ter aquela agonia do remorso, de coisas ainda que deveria ter feito, né?
Então, o pensamento nesse momento, porque ele está pensando, né? Ele ainda está com a vida terrestre, esse período aí que deve ser de muita agonia para aqueles que deixaram, né, de fazer o que deveriam. Então, eu acho que o pensamento aí vai ajudar muito no sentido dele, se ele tiver algum conhecimento, se ele tiver, né, o pensamento um pouco mais calmo, a própria espiritualidade, porque nesse momento há muitos espíritos, dependendo da evolução dele, né? Vai ajudá-los a superar esse momento, se ele tiver essa agonia, esse remorso daquilo que não pôde fazer, né? Porque nem sempre a gente pode fazer tudo o que deveria, né? Eu acredito nisso. A gente espera uma morte serena, mas nem sempre vai acontecer. Depende também do seu pensamento, da serenidade, para que esses espíritos consigam, né, adentrar em você e conseguir ajudar. Eu lembrei disso também. Perfeito. A gente viu aqui, né, que é tão óbvio, né, gente? Morrer bem é viver bem. Tudo vai depender da forma como a gente viveu. A gente vai morrer bem. E a gente já sabe que o apego às coisas materiais é uma das piores chagas do ser humano, né? Então, muitas vezes, no desencarne, o que mais prende a alma no corpo já sem vidas, não quer ir, né? É o apego às coisas materiais, né? As minhas coisas, também tem as coisas afetivas, né? O apego afetivo. Então, apego, de qualquer forma, é uma chaga, né? Como a Meire falou, a gente tem que viver esperando a nossa liberdade, que nem ela deu o exemplo do passarinho, né? Quando abre a gaiola, o que o passarinho ganha? A liberdade, a leveza de viver, de ser feliz, de estar no lugar dele, de ir para a natureza. Então, a gente tem que encarar a morte assim. A gente está indo para o nosso lugar preferido. A gente vai ser livre, né? Então, é dessa forma que a gente tem que começar a trabalhar a nossa mente, né? E praticar as virtudes que é para poder morrer bem, sem ter apego a nada, sem pensar, nossa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não deu tempo. Não, deu sempre o seu melhor. Cada dia você acorda pensando em dar o seu melhor. E outro comentário, assim, perfeito, Meire, esse livro que você indicou, ele é maravilhoso. Eu acho assim também como você. Quem ainda não leu, arruma um tempinho para ler algum dia, porque ali ele dá experiências de desencarnes, né? Então, aí você fala, desse jeito eu não quero ir. Não, eu posso tentar ser dessa forma. Então, assim, você começa a trabalhar isso. Não, não quero fazer assim, não sei o quê. Então, você já começa a se policiar. O que eu posso melhorar para não acontecer desse jeito, né? O que eu posso fazer de melhor para ajudar a espiritualidade amiga que vai ajudar no nosso desencarne, né? Porque a gente sabe que a gente tem ajuda, né? E só para completar também, a gente não pode esquecer, como ele falou aqui, que a separação da alma e do corpo não é dolorosa, só que depende da forma como é feita. E, infelizmente, a gente tem que citar aqui, né, gente? O suicídio não é uma forma correta. Então, a gente sabe que as pessoas equivocadamente acham que, dando fim à vida, acho que vai ter sossego, vai acabar com tudo. Não, o tormento começa na hora que a pessoa pratica esse ato, que é o suicídio. Porque a gente sabe que não vai ser fácil. A alma vai ter que se desprender do corpo de uma forma abrupta e assim, muitas vezes não vai ser de forma pacífica. Nada estava preparado para aquele ato, nem a espiritualidade amiga
nem a alma. Então, assim, vai ser uma loucura. A pessoa provavelmente vai ficar sentindo tudo aquilo que, as consequências daquele ato dela, até conseguir uma ajuda. Então, assim, gente, fica, né, uma puxada aí de consciência, né? Suicídio é o pior caminho para tudo, não é solução para nada. Até aqui a gente viu como é que é morrer bem, é vivendo bem, e nunca querendo dar fim, querendo achar que pode fazer como Deus, dar fim à vida antes da hora determinada por Deus, pela nossa espiritualidade, né? Vivendo bem equilibrado, né? Sem os excessos, né? Exato. Só reforçando. Então, estudando, praticando, escutando, falando, tudo em equilíbrio. Até na questão, quando a gente fala aqui do apego, né? Apego em excesso, né? Quando você vive sendo o seu vive como se o seu material fosse o fim. Ele não é o fim, ele é o meio, né? O apego afetivo também, né? Então, eu me apeguei tanto a essa minha esposa que eu não quero nunca perdê-la. Um dia vai separar, um dia alguém vai na frente, depois a gente volta a se encontrar. Então, é esse apego excessivo, né? Que faz mal. Só isso que eu ia falar. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. O apego, a gente tem que querer as coisas materiais para viver bem aqui, como você mesmo falou, Jé. Como um meio, né? Não como um fim. Um meio, exatamente. Mas a gente sabe que tudo que a gente tem vai ficar aqui, material. A gente só vai levar o que a gente pôs aqui, ó, no coração e na cabeça. Então, vamos para 155? A gente tem aí 8 minutos, mas vamos fazer a 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Kardec pergunta. Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Então, aqui Kardec, ele quer saber como há essa separação. Então, os espíritos explicam aqui, nessa 155, que esses laços são aqueles liames. Claro que não é visto ao olho nu, mas conforme vai se rompendo, o espírito ele vai ficando livre. Aí sim vai existir a morte física. Se não está desfeito esses laços, não é morte física. Então, pode ser uma morte aparente, porque para haver a morte física, a gente é sabido de nós que nós temos aí trilhões de células no nosso corpo. E todas essas células, elas são ligadas aí no nosso corpo e tem a ligação com o nosso perispírito. Então, quando eles falam, né, explicam desses laços, é todo esse desligamento do corpo físico com esses liames que são ligados em cada célula aí do nosso corpo. E a gente pode pegar um exemplo bíblico que é sabido de todos nós, o exemplo de Lázaro. Jesus já sabia que ele ali não tinha morrido, porque aqueles laços não tinham se desfeito. Então, o que Lázaro teve foi a catalepsia. Então, o corpo físico dele ali estava inerte, mas o espírito não tinha ido. O espírito ainda estava ali, estava ligado. E vale lembrar que enquanto tem vida orgânica, o espírito está ali. Pode acontecer
acontecer, do espírito já ter ido, mas isso não é visto assim aos olhos nus. Só quem tem uma mediunidade aí bem ostensiva, tem médiuns que conseguem ver isso, né? Que aí é o corpo vegetativo, mas o espírito já foi. Existe sim. Então, o exemplo de Lázaro, então ele traz aqui esse exemplo para nós. E como a 155A tem um comentário aqui do Kardec que vale cada linha, porque ele explica muitíssimo bem. Então, antes da gente chegar na 155A, que a gente pode deixar para o nosso estudo, eu queria trazer para vocês, de novo, um comentário do livro Obreiros da Vida Eterna. Tem uma parte, um desenlace que está sendo feito, que é do Dimas. E até trouxe aqui para comentar, né, porque quando eu vou estudando, eu faço alguns resuminhos aqui, algumas coisas que depois eu gosto de fazer para a minha própria consulta mesmo. E aí, lendo essa questão, a gente já percebeu que esses laços, eles são desligados gradualmente, não é de forma brusca, desliga tudo e vai, né? Não é assim. Então, aqui nesse capítulo, é capítulo 13, aí eu fiz aqui, eu faço um resuminho aqui, eu rabisco. Então, aqui eu coloquei, né, que nesse capítulo, o André, ele vai ajudar no desenlace do Dimas, e Dimas, ele era um espírita médium, na sua vida terrena, ele mostrou amor, dedicação, ensinamentos de Jesus e Kardec. Ele tinha uma vida espiritualizada, sim, e fazia o bem ao próximo. Mas, infelizmente, assim como todos nós, a gente tem aqueles desequilíbrios, né, em algumas situações da vida. A gente tem. Por isso que a gente está aqui para se trabalhar, para se melhorar. Mas ele, por muito ter ajudado as pessoas, ao próximo, então, por esse desequilíbrio, esse descuido, ele não é considerado um suicida. Aí a espiritualidade tem essa equipe que vai ajudá-lo. E, aliás, a gente tem amparo da espiritualidade, né, em tudo. Mas a gente tem que fazer por onde também. Então, Dimas, ele teve essa vida. Então, ali eles explicam, nesse capítulo, é muito lindo. Eles explicam a liberação desses laços que os espíritos estão falando. Então, eles falam que eles vão primeiro desligando o plexo solar e o esplênico. O plexo solar, ele fica, né, aqui do lado esquerdo, né, como se fosse assim abaixo aqui aqui na costela, né? Então, eles vão desligando primeiro esses laços. Por isso que a gente percebe que quando há a desencarnação, as pernas elas vão enrijecendo, né? Então, vai havendo esse desenlace ali, e depois, o segundo que eles vão atingir, isso é gradual, vai ser o cardíaco. Então, vai ser nesse plexo, onde vai desligando das emoções. Olha só, gente, como a espiritualidade vai trabalhando. E depois, o terceiro, eles vão para o frontal, ou cerebral, que eles vão desligando ali aquela parte onde está a inteligência, a intelectualidade, eles vão desligando. E aí, o quarto que eles vão desligar é no nosso coronário. O coronário, até do Dimas, não foi feito no mesmo dia. Foi feito até no dia seguinte, porque a espiritualidade estava vendo as necessidades de Dimas ali, naquele momento, que ele ainda não estava preparado. Então, por último, foi desligado, mas eles esperaram, e não foi tudo na mesma hora. Então, olha só,
Eu quis trazer para vocês porque essa parte é tão linda da gente entender e traz bastante conforto também. Então, você vê que a espiritualidade, eles trabalham com muito amor conosco. E, gente, é menos de um minutinho que a gente vai acabar aqui o nosso encontro, mas quero agradecer a todos vocês e a nossa gratidão a toda a espiritualidade amiga que nos oportunizam esse estudo maravilhoso, onde podemos externar as nossas reflexões com os nossos amigos aqui e mais corações que vão nos acompanhar aí pelo canal do YouTube e do Facebook. E na próxima semana, nós continuaremos aí a 155A e os nossos comentários também. Gente, uma excelente